Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, né? E é motivo de alegria nós estarmos aqui pela esta manhã, domingo de manhã, na casa do Senhor, buscando a sua presença, adorando em espírito e em verdade. E eu quero te convidar, irmãos, para nesta manhã nós estarmos aqui meditando a palavra do Senhor na escola bíblica dominical, que é o domingo qual a gente tira, meus irmãos, estar aqui pela manhã para meditar na palavra, para se alimentar espiritualmente em jejum. Eu te convido, meus irmãos, para estarmos entrando em mais uma lição, né? Já tem se passado já algum tempo, nós estamos já na 11ª lição, já passamos mais da metade, né, da nossa EBD, da nossa escola bíblica dominical, ao qual nós viemos estudando as lições bíblicas, né, o verdadeiro pentecostalismo, e estamos entrando hoje, dia 14 de março de 2021, a lição que tem os títulos que nos diz, né, compromissados com a evangelização. Meus irmãos, nós vamos aprender o tamanho da importância de nós carregar essa mensagem, de nós evangelizar, de nós levar a palavra de Deus em cada lar, em cada lugar, em cada região, em cada estado, em cada país, meu irmão. Essa incumbência o Senhor tem deixado para nós, né? Então eu te convido a você no seu lar, na sua casa, pegar a sua Bíblia. Se você já tem a revista, acompanhe nós, né, a lição então de número 11, irmãos. Vamos estar fazendo uma oração para estar dando início a essa manhã maravilhosa, ensolarada que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? Vamos orar então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, entrando na Tua presença, entrando na Tua casa, Pai querido, peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar juntamente conosco, Pai amado, para que nós venhamos ministrar esta lição, meu Pai amado, conforme a Tua vontade, que nós venhamos se encher, se alimentar, meu Pai amado, da Tua palavra, Pai querido, aprendendo um pouquinho mais, dia após dia, meu Pai amado, para fazer conforme o Teu querer, meu Pai amado, para que em tudo, Senhor, venha nos instruir, meu Pai amado, Deus Santo, a Tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, meu Pai amado, que nós assim venhamos testificar e testemunhar, meu Pai amado, Deus Santo, a morte de Cristo, meu Pai amado, aquele que morreu por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é com alegria, meu irmão, que eu te convido a entrar agora na palavra de Deus, para a gente estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, conforme diz o nosso título, compromissados com a evangelização. Nós temos aqui o nosso textual da nossa lição, que está em Romanos, capítulo 1 e versículo 16, que nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. A verdade prática, meu irmão, nos diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é de anunciar a palavra de salvação a todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos torna servo de todos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem deixado para nós esta palavra. Nós temos a responsabilidade de anunciar as boas novas, de evangelização, para que todos os seres humanos também sejam salvos. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus não se agrada, o nosso Deus Criador não se agrada da morte do ímpio, aquele que morre, que não conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, Deus tem nos dado uma incumbência de conhecer, de aprender mais dessa palavra e anunciá-la em cada coração, em cada lar, a cada ser humano, para que todos aceitam e todo aquele que crê na palavra, que crê que Jesus Cristo é o Salvador, o único Salvador, ele vai ser salvo também, irmãos.
Então que nós venhamos tomar a posse, meus irmãos, dessa palavra e anunciá-la e pregá-la aonde o Senhor nos mandar. Amém, irmão? Esse é o tamanho da importância da evangelização. Nós temos aqui a leitura diária, irmãos, que é o nosso devocional. Segunda-feira, Salmos 147, versículo 15, que nos diz: usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Terça-feira, Mateus, capítulo 9, versículo 36. O mundo é como ovelhas que não têm pastor. Quarta-feira, Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus disse que o campo é o mundo. Quinta-feira, Lucas, capítulo 24 e verso 47. O Evangelho deve ser pregado para todas as nações. Sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E sábado, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem, irmãos. Então, nós temos essa incumbência, meu irmão, de lançar a palavra, conforme diz em Mateus 13, versículo 38, o mundo é o campo é o mundo, e nós somos ceifeiros, nós que conhecemos a palavra, nós temos que lançar essa semente, ao qual o Deus vai dar o crescimento de cada um. Nós temos essa incumbência de lançar a semente neste campo, e Deus, outro vai regar, e o Deus vai dar o crescimento ao tal. Amém, irmãos? A nossa leitura bíblica em classe, que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Então, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguirão. Amém. Então essa é a palavra que o Senhor tem deixado para nós. Ide, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse Jesus para nós, para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós não estamos falando de um grupo de pessoas, mas Jesus Cristo ele diz a toda criatura, a todos os seres viventes, aqueles que já nasceram, aqueles que ainda hão de nascer, meus irmãos. E todo aquele que crer e for batizado, este será salvo, mas quem não crer na palavra, no Evangelho, será condenado. E nós vemos, meu irmão, que nós temos essa missão de lançar a semente, de pregar o Evangelho de Cristo. E todos aqueles que creem, estes serão salvos, não por mim, mas sim pela palavra, pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmãos?
A evangelização sempre foi a prioridade do movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Então, quando nós falamos do batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é aquilo que nos capacita, meus irmãos. É aquela força divina que o próprio Deus nos dá, nos concede para anunciar as boas novas, para pregar a palavra de Deus. Os dons espirituais, irmãos, assim como nós já temos falado nas lições passadas, algumas lições que a gente viu nesse trimestre, que o dom espiritual é a ferramenta que nos capacita para trabalhar, fazer a obra. Então o Espírito Santo está se movendo no meio de nós para que nós venhamos fazer esta obra, que é anunciar o Evangelho. Essa é o principal. O cristão ele tem que ter em mente que nós estamos aqui, não é só por cultuarmos a Deus dentro desse templo, dentro dessas 4 paredes aqui. Tudo isso é bênção, tudo isso é necessário, meu irmão. Não estou deixando isso de lado, mas o principal é ganhar almas. É aqui dentro da igreja nós aprendermos a palavra, conhecermos a palavra, sermos aqui edificados, se fortalecer o nosso ser aqui dentro, mas para a gente ganhar as almas lá fora. Meus irmãos, que a gente não venha se reter somente aos cultos, mas que nós venhamos evangelizar o nosso vizinho, a nossa família, aquele que não conhece. Nós bem sabemos, meus irmãos, que se nós parar, começarmos a olharmos para um lado, para o outro, nós vemos que tem muita gente que não conhece, que desconhece a palavra de Deus. E nós, como já conhecemos a palavra de Deus, nós temos essa incumbência, nós temos que ter esse compromisso de lançar a palavra de Deus, de evangelizar, de apresentar, porque é o único meio de salvação, é pela palavra, é por conhecer a palavra que Cristo tem nos deixado. Amém, irmãos? Então vamos entrar já no nosso comentário da nossa lição. Vamos entrar na nossa introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo, que parece por causa do pecado. Então, irmão, a igreja é o que tem o compromisso, é a agência que tem o compromisso de levar a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus Cristo. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O ponto central da nossa lição. A evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Então deixar bem claro, irmão, que esse compromisso não é o nosso compromisso com o pastor, ou com algum nomeado na igreja, ou com um cargo que a gente recebe na igreja, mas esse compromisso que nós temos de evangelizar é o compromisso que nós temos com Deus. É isso que soma lá no nosso galardão que o Senhor tem nos prometido. Isso é ajuntar riqueza no céu, é ganhar almas, é fazer a vontade de Deus, é fazer a obra de Deus. Tem muita gente que acha, que pensa que por vir todo dia na igreja, por vir várias vezes na semana na igreja, acha que vai ganhar um galardão por isso. Isso, meus irmãos, vir na igreja, cultuar a Deus, isso não é só um compromisso, é além disso, isso é algo que nós temos que fazer. Agora, para ganhar um galardão, a gente tem que anunciar a palavra, a gente tem que dar os bons frutos, testemunhar a Cristo, que nós vamos ver no decorrer da lição. Amém, irmãos? Nosso primeiro subtópico, a evangelização como
prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Então a gente vê o tamanho, a prioridade que a gente tem que dar à evangelização, ao Evangelho. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e mortes aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós que já conhecemos. Essa palavra aqui de evangelização, essa lição serve para nós que já somos crentes, que já conhecemos a palavra de Deus, que já temos uma certa intimidade com Deus. A evangelização é tarefa de todos aqueles que seguem a Cristo. Primeiro subtópico, o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, quer dizer bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelium, que quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, é a mensagem de Cristo, que salva o pecador. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é essa mensagem. Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar a todos. Não foi um grupo de pessoas, não, mas ele veio para salvar a todos, toda a humanidade. E nós devemos pregar esse Evangelho, que Jesus Cristo ele morreu e se entregou na cruz por todos nós, para a salvação de todos. Eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes já tive a experiência de evangelizar, de levar a mensagem de Cristo a uma pessoa que não tinha conhecimento, e ela disse assim: mas eu já fiz tanta coisa errada, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, o qual a gente vê que totalmente é desagradável a Deus. E ela acha que por ela ter feito aquilo, por ser daquele jeito, as pessoas pensam que não há mais jeito. Mas, meu irmão, Jesus Cristo morreu por todos nós naquela cruz. E todo aquele que aceita Cristo é salvo. Não é por nós, não é por nossas obras que nós somos salvos, mas sim por Jesus Cristo ter se entregado na cruz. É por Ele, e todo aquele que nele, que aceita Cristo, será também salvo. Aí sim que nós vamos começar a fazer as boas novas, pregar as novas, e começamos a dar os bons frutos. É a partir daí, nós temos que dar um primeiro passo. Jesus já está com a sua mão estendida para nós. Basta nós estender a nossa mão para Ele, porque Ele vai nos direcionar. Assim nós vamos começar a dar o bom fruto, ao qual o próprio Cristo tem nos dado o exemplo, tem nos deixado para nós. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 2, que nos diz assim, irmãos: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então Jesus, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz assim, no capítulo 15: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo já tinha evangelizado aos Coríntios.
mas tem que ter algo da parte também de nós, a parte também do povo, que é permanecer no Evangelho. Assim vem o versículo 2, pelo qual também sois salvos, através do Evangelho, através da palavra de Cristo. Se o retiverdes, se o guardar, se nós guardar o Evangelho dentro de nós, a palavra de Deus, assim nós seremos salvos. Como vos tenho anunciado, senão é que creste em vão. Então, se nós não crer, se nós não guardar o Evangelho, assim a gente vai crer em vão. Não basta só crer em Jesus Cristo, mas tem que guardar a sua palavra no nosso coração, porque assim nós vamos receber a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, nosso segundo subtópico, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aqui destaco Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 11, irmãos, que nos diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, e qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o apóstolo Pedro, não só juntamente com João, perante o Sinédrio, ele está pregando o Evangelho de Cristo e dizendo que só por Jesus Cristo, o próprio que ele destaca aqui, ele é a pedra, Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular de esquina, ao qual só através dele, através desse alicerce dele que ele lançou, que é a palavra de Deus, que nós podemos ser salvos. Há uma falsa doutrina, meus irmãos. Eu destaco aqui principalmente o Pedro, porque ele antes era chamado de Simão Barjonas, os irmãos bem sabem, está lá em Mateus 16, quando a gente vê a confissão de Pedro, ao qual Jesus Cristo faz uma pergunta aos seus discípulos: e o que dizem que eu sou, né? E Simão Pedro, ou seja, Simão Barjonas, ainda quando ele, no seu nome, ainda quando Jesus ainda não tinha mudado o seu nome, ele responde ao Jesus Cristo e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E irmãos, e aqui dando continuidade, Jesus Cristo diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu digo que tem uma falsa doutrina que acha que por esta passagem dizem que Pedro é a rocha, é a pedra, é o que sustenta o Evangelho, a palavra de Deus. Mas não, meus irmãos. Aqui, se a gente procurar pelo original do grego, Jesus Cristo chamou Pedro de Petros, que vem do original do grego, que quer dizer pedrinha, pedregulho, pedra pequena. E depois Jesus Cristo vem e diz, e sobre esta pedra, que a pedra no original do grego que ele traz Petra, que significa rocha grande,
mansidão de pedra, de rocha maciça, que ele estava se referindo a ele mesmo, e sobre esta pedra, então, que era o próprio Jesus Cristo. Ali nós vemos que sobre Jesus Cristo, é Ele que é a pedra. E nós vimos, conforme a leitura que nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, que o próprio Pedro está confirmando que Jesus Cristo que é a pedra. E só através dele que vem a salvação. Conforme diz a nossa lição aqui, o único Salvador do mundo é Jesus. Os apóstolos, eles têm uma grande importância, assim, eles receberam a palavra diretamente de Jesus Cristo, sem interferência nenhuma. Então, eles continuaram pregando a palavra, a qual Jesus ensinou, mas não é sobre eles que nós recebemos a salvação, e sim pelo próprio Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, Pedro, nem João, nem Paulo, eles não podem salvar a nenhum de nós, nem Maria, mãe de Jesus. Eles são nomes importantes, sim, foram instrumentos usados por Deus, mas não é por eles que nós somos salvos, e sim por nós crer na palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que salva. E dando continuidade na lição, é o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, em João capítulo 14, versículo 6. E também ele afirmou: o campo é o mundo, em Mateus 13, versículo 31. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então aqui a lição está nos dando a direção, que somente através de Jesus, através do Evangelho de Jesus, de pregar a palavra, que Jesus convencer as pessoas que somente Jesus, a gente tem que aceitar a palavra de Jesus, porque é Ele, é através dele que nos liberta, que nos salva do mundo do pecado. Amém, irmãos? Então, nós temos essa missão de evangelizar, ou seja, de pregar, de levar as boas novas, que Jesus Cristo é Ele que vai salvar, é Ele que vai tirar o mundo do pecado. Amém, irmãos? Nosso terceiro subtópico: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Devemos seguir o mesmo modelo. Então nós vemos, irmão, que desde lá do tempo os apóstolos aprenderam com Jesus e começaram, através da palavra que Jesus os ensinaram, eles aprenderam e começaram a também anunciar o Evangelho, as boas novas, e começaram a ganhar alma. E conforme diz a nossa lição aqui, a única agência do reino de Deus é a igreja. É nós. Quem é a igreja? Não estou falando do templo que é a igreja, não. Mas a igreja somos eu e você. Isso que forma a igreja, são as pessoas. Nós que aceitamos Jesus, nós que já somos batizados, já aceitamos, fomos justificados, e agora estamos nessa caminhada, que é a santificação,
que vem juntamente com as obras que nós temos que anunciar, que é ganhar as almas, que é aquilo que nós recebemos, porque se nós estamos aqui, irmãos, também é por causa desta palavra, não é por causa de algo a mais, não somente do cargo de estarmos aqui, não, mas nós estamos aqui por causa da palavra, porque Jesus, que é o próprio Verbo encarnado, que é a própria palavra desde o princípio, ele nos, através da mensagem que nós talvez ouvimos de um pregador, através da mensagem de algum evangelista que veio e nos entregou um folhetinho, que nós estamos aqui, assim mesmo nós temos também que continuar fazendo esta obra que foi iniciada lá por Jesus Cristo e foi passada aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que foi assim se espalhando, como nós vimos o apóstolo Paulo, que percorreu um grande, correu pela Ásia, anunciando o Evangelho, ganhando almas. E assim nós temos que também seguir este modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante ao Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, anunciando o Evangelho a toda criatura, não nos confortando muitas vezes só dentro do nosso lar. Eu sei que o momento agora é difícil, nem todos estão nos aceitando. Nós, quando saímos para evangelizar, nem todo mundo se agrada de vermos ali. Muitas vezes a gente nem fala muito, fica uns 5 minutos ali evangelizando uma pessoa e a gente vê que nem todos aceitam, nem todos querem. Mas é a nossa missão, irmãos. Se nós sairmos a evangelizar toda a nossa cidade e uma alma aceitar, já é lucro, já é ganho, não para nós, para Deus. E Deus está vendo o nosso esforço. Amém, irmãos? Então, assim, sendo o primeiro tópico, o Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Então, nós temos que estar atentos à evangelização, levar a palavra, porque é uma prioridade. É algo que Deus tem deixado para nós. Não foi a palavra de Deus, Ele não deixou essa incumbência para os anjos, nem para outro ser celeste, mas Ele deixou para nós. Nós temos o compromisso de levar e pregar esta palavra, a palavra que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, irmãos? Entrando então no nosso segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se prende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia, Então, irmãos, aí quando a gente fala um pouquinho sobre a Reforma Protestante, a gente vê ali alguns nomes, principalmente que deu início, Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses, contra algumas práticas, ensinamentos dos falsos, falsos ensinadores, E ali, através dali, começou a vir a nossa igreja, que é a igreja protestante, que carrega, que a gente vem e carrega, que é a palavra de Deus, que é a mais importante. Tudo nós extraímos daqui. Nós temos a nossa revista da escola bíblica, mas toda ela é referenciada, tudo é tirado da palavra de Deus. Nada aqui tem intervenção do homem, talvez alguém possa pensar que tem intervenção lá dos reformistas, lá protestantes, mas não, tudo sai da palavra de Deus. Então, a nossa teologia,
Antes, convém ressaltar, a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar ou esclarecer ou ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por os nossos pioneiros. Então, irmão, a gente não precisa de algum ensinamento que venha do homem para entender a palavra de Deus. Essa é a importância. Tudo está aqui, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é infalível, ela não se contradiz como alguns pensam. Não, a palavra ela não precisa da mão do homem para explicar ela. A gente precisa dobrar o joelho, pedir para que o Espírito Santo venha nos ensinar tudo. Porque a palavra de Deus tem deixado essa palavra foi para nós. Deus ele sabe de todas as coisas. Ele não ia deixar algo que nós não ia ter a capacidade de entender. Algumas coisas da Bíblia, sim, pode até estar além do nosso conhecimento, mas a palavra ela vem se revelando dia após dia. Ela é aquela palavra que vem se renovando. Aos poucos Deus vem se revelando através da palavra ao homem. E nós precisamos apenas dela, meu irmão, de aprender, de dobrar o joelho, de buscar a palavra de Deus, porque ela que vai nos ensinar em tudo. Amém, irmãos? Então, por quem Jesus morreu? Uma pergunta, né, irmãos? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver então a expiação limitada. Aqui tem limite. Trata-se da ideia de que Jesus morreu por apenas um grupo restrito de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. E já quero destacar que esse ensinamento não é ao qual nós ensinamos, não é o qual a Bíblia nos revela e nos mostra. Tal pensamento vem de uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustar a sua teologia. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que Jesus, ele quer salvar a todos. Ele veio a todos os homens, a todos os pecadores. Tem gente que muitas vezes pensa mas tal fulano já fez tanta coisa errada, não tem mais salvação. Não, Jesus morreu por todos nós. Ele morreu por aqueles que já se foram, morreu por aqueles que ainda hão de vir, por aqueles que estão vivos ainda. Mas a salvação só vai chegar até nós
se nós aceitarmos Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não morreu só para aqueles que são bons, para aqueles que fazem as boas obras, para aquelas pessoas que são boas, que ajudam o próximo. Não, Jesus, Ele morreu por todos nós. E não interessa, meu irmão, o que tu tem feito, o tamanho do erro, da gravidade, se você já foi preso, se você já foi um homicida, não interessa o tamanho do pecado. Se você ainda tem fôlego de vida, você ainda tem a chance de aceitar Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, aceitá-lo no seu coração, e aí você vai receber a salvação através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos falar agora da expiação ilimitada, que não tem limite. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, conforme nós já lemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando nós destacamos aqui a palavra mundo, meus irmãos, nós não estamos falando do planeta Terra, mas nós estamos falando do mundo, a sociedade, nós estamos falando das pessoas que vivem em todas as nações da Terra. Nós estamos falando do mundo, a Bíblia está falando do mundo, mas está falando de todas as pessoas, da sociedade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo o mundo. Deus, Ele não se alegra na morte do ímpio. Deus, Ele não se alegra na morte de ninguém. Quando eu estou falando morte, estou falando daquele que morre, que não conheceu a palavra de Jesus, que não conheceu o Evangelho. Deus não se agrada. Deus, Ele sempre teve o seu plano que o homem se salvasse, que o homem parta para a vida eterna juntamente com Ele. Amém, irmão? Testificando que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, para salvar toda a sociedade, todas as nações, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, conforme diz a nossa leitura bíblica em classe, no versículo 16. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. A obra de Jesus, irmãos, foi completa. Nós pensamos, cada alma tem um valor ao qual não tem número que possa alcançar esse valor. Não há riqueza, nem se nós juntarmos toda a riqueza, todos os tesouros deste mundo, não vai cobrir o valor de uma alma. É o que a Bíblia nos fala, nos ensina. A gente não tem a menção, não consegue imaginar o valor que tem numa alma. A gente nunca pode deixar ninguém de lado. A gente nunca pode dizer, aquele lá não tem mais jeito, aquele lá não tem como mais. Não. Nós temos a missão, meu irmão, de enquanto aquela alma tem fôlego de vida, nós temos que ir lá e lançar, e evangelizar, lançar a palavra, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo já morreu por nós. A obra que Jesus fez, ela foi completa. Ele morreu por todos nós. A síntese do segundo subtópico. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por todas as almas. Amém, irmãos?
Então vamos entrar no nosso terceiro tópico, terceiro e último tópico, a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missão são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que é o apóstolo que nos deixa um grande exemplo a qual nós devemos seguir este modelo, né, irmãos? Conforme nós já tínhamos visto, o Espírito Santo, que tomou posse do apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, que colocou no coração aquela vontade nele de ir, de pregar o Evangelho, e ele foi, nós vemos aqui através das cartas que ele tem anunciado, que toda a trajetória, passou por várias cidades, andou por vários lugares, e todos os lugares que o apóstolo Paulo foi fazendo a missão dele, levando a palavra de Deus e montando e erguendo igrejas e botando pessoas ali, ensinando, né, colocando pessoas na frente dos trabalhos e cada um ia ganhando mais uma alma. Então nós vemos a obra missionária, do qual nós devemos se igualar ao apóstolo Paulo, aprendendo a palavra e anunciando-a. Então, a evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e por meio também de ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, que foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia, isto é, falar de línguas estranhas, a habilidade de falar a línguas que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolalia, missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. Então, irmãos, nós destacamos aqui que os evangelistas, os apóstolos, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, assim como a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que toda a casa se encheu e foram repartidas as línguas como de fogo, e todos falavam aquelas línguas estranhas, que é um dos primeiros sinais ali do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é o falar das línguas estranhas. Eles começaram a pregar, e nós vimos o apóstolo Pedro pregando a palavra de Deus e mais de 3.000 almas se convertendo. O apóstolo Pedro evangelizando, anunciando o evangelho, e ali mais de 3.000 almas, e ali nós vemos os discípulos de Jesus ali fazendo as obras e curando os enfermos e fazendo as obras que Cristo também já tinha feito. Então nós vemos, irmãos, que quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. E ele, quando ele nos capacita, quando ele nos batiza no Espírito Santo, não é para nós ficar parado, não é só para nós falar em línguas estranhas e ficar nisso. Não, mas é para nós evangelizar, é para nós lançar a palavra. Jesus Cristo está nos confirmando através do batismo do Espírito Santo, que nos capacitando para nós lançar a sua palavra com a ousadia, com o poder do Espírito Santo. E nós vamos entrar agora nas missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então nós vemos o trabalho de missões.
a mensagem é a mesma missão, é a mesma mensagem, que Jesus cura, que Jesus salva. Só é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como o apóstolo Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia e da Pisídia para se anunciar a Jesus, e compare com os discursos da Areópago em Atenas. Então, o que a lição está nos dizendo? Que o apóstolo Paulo, como ele pregou em vários lugares diferentes, ele pregou a mesma mensagem, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Ele é o Deus, o único, a rocha, mas ele teve que usar algumas estratégias para ajustar a cada cultura, porque cada povo tem uma cultura diferente. Então nós temos também que ser sábios. Nós vemos, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, o apóstolo Paulo nos passa uma grande, vou estar lendo juntamente com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, que ele nos passa uma grande estratégia, irmãos, para anunciar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, porque sendo livre para com todos, me fiz de servo de todos, para ganhar ainda mais almas, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas ele também se fez sem lei, para que, como estivesse sem lei, mas não estando sem lei, para ganhar os que estão sem lei, e se fez como fraco para ganhar os fracos, e fez de tudo para todos, por todos os meios, para chegar a salvar alguns. Então, irmão, nós temos que ter essa estratégia que Paulo nos passa para a gente ganhar essas almas. A gente sabe que a palavra de Deus ela é forte, ela é pesada. Então a gente tem que, não que a gente tem que pregar que Jesus liberta, que Jesus salva, tem que pregar a palavra sim. Mas muitas vezes a gente tem que ter uma certa estratégia, irmãos. Porque a gente tem que começar aos poucos a evangelizando, a gente tem que lançar uma sementinha, a palavra de Deus que a gente lança a semente, outro ali vai dar rega, outro vai regar, outro vai dar uma preparadinha na terra, e o próprio Deus vai dar o crescimento. E é isso que nós temos que fazer, assim como Paulo fez lá na sinagoga no Areópago. Ele usou estratégias conforme o costume do povo para poder ganhar alguns para o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, nosso terceiro subtópico, o desafio de hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus disse para o primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em toda a Samaria, até aos confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o Evangelho estaria ainda em Israel, somente lá, confiando entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Amém, irmãos? A síntese do nosso terceiro subtópico nos diz: a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja de acordo com o Novo Testamento. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo tem deixado para nós, em Mateus 28, 19, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, conforme nós vimos na nossa lição,
Então a evangelização ela deve ser local, deve ser na nossa cidade, onde nós moramos, para o nosso vizinho, para o nosso colega de serviço, todo aquele que não conhece a palavra de Deus. Nós temos essa missão de levar a palavra de Deus até essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela é também transcultural, ou seja, nós também temos que fazer a missão, que é levar a outras culturas, a outros países, a outros lugares diferentes a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. A nossa conclusão, meu irmão, para encerrar. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Então, Deus não deixou essa mensagem de vida, ao qual nós temos aqui nas nossas mãos, não deixou, não foi para anjos, não foi para os querubins, nem para os serafins, nem para alguma outra autoridade celeste, mas Ele deixou, foi para nós, para os homens, nós que devemos aprender e levar esta palavra, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Ele salva, pode salvar a humanidade. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma nova mensagem. Amém, irmãos? Quero agradecer, a Deus primeiramente, e que essa palavra venha tocar em cada coração, que nós venhamos se despertar, meus irmãos, de levar essa palavra de Deus, de evangelizar, que nós não venhamos ficar no nosso conforto, do nosso lar, da nossa casa, mas que nós venhamos se preocupar. Essa mensagem que o Senhor tem nos dado nesta manhã, meus irmãos, eu quero que os irmãos se edifiquem, sejam abençoados, mas que também fiquem preocupados, meu irmão, de fazer o que ela nos ensinou, que é lançar, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, que nós que temos essa incumbência ao qual o Senhor tem nos deixado para nós. Amém, irmãos? Então já temos encerrado o nosso horário, oramos a Deus. Amém, irmãos? Maravilhoso Deus e eterno Pai, assim te agradecemos mais uma vez por estar na Tua presença, pela Tua palavra que o Senhor tem nos ensinado, que nós íamos meditar nela de dia, de noite, meu Pai amado, Deus querido, e viemos se preocupar uns com os outros, meu Pai amado. Viemos se preocupar com aquele, meu Pai amado, com aquelas almas, Pai querido, com aquelas ovelhas, meu Pai amado, que estão sem pastor, meu Pai amado. E venhamos, Pai amado, ensinar a Tua palavra que salva, que cura, que liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, também nós temos agora há pouco, às 10h30, nosso programa no rádio. Quero que você sintonize e venha escutar mais lá a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.